Gente bonita do Conversas com Álcool, então essa história já dava algum tempo por ser divulgada. Fiz algumas apresentações, eu iria apresentar ela com a voz da minha consciência, mas a voz da minha consciência ela anda muito ocupada. Alguns amigos dizem que inclusive eu não. Hoje vamos falar das 5 piores catástrofes emocionais dos últimos 2 anos em que eu me encontrei. Quer dizer, digo, 6. Como eu nunca desisto, ganhei mais uma para a coleção. Mas vamos iniciar pela surtada. Uma história de morrer de amor, ou quase isso. Primeiro, correu atrás de mim com um machado. Quebrou a porta do meu quarto a machadada, só porque eu disse que não queria falar com ele. Em outra ocasião, tocou álcool em mim e me ameaçou de tocar fogo. Quase que o podcast vira Conversas com Álcool e Fogo. Acredito que depois eu entendi quando ela dizia que ela era muito forte. A culpa era minha, por ser muito indeciso, pois eu não sabia se dava bebida para ela ou se não dava. Beber ou não beber? Eis a questão. Porque ela incomodava quando bebia e incomodava por não beber. Então era difícil, né, de a gente tomar uma atitude, uma decisão naquele momento. Resumindo, quando ela bebia, ela queria me matar. Quando ela não bebia, ela queria que eu morresse. Mas ela tinha muitas qualidades, pois metade da cidade queria sair com ela. Graças a ela, aprendi a dar valor à vida. Era quase um reabilitado. Eu acordava e dizia: Meu nome é Sandro, obrigado por mais um dia em que eu não morro. Cozinhava muito bem, cozinhava bem demais. Ela só não comia o que ela fazia. Eu acredito que o veneno estava vencido. Um dia, ela decidiu ir embora dizendo que não era feliz. Talvez por não ter conseguido me matar durante esse período. Imagino o tamanho da frustração dela ao ter que ir embora e ela disse as palavras mais lindas que eu poderia ter ouvido na vida. Eu nunca mais vou voltar e tu nunca mais vai achar uma mulher igual a mim. Neste momento pensei, Deus não seria tão cruel assim. Ela ainda tentou voltar algumas vezes, dizendo que não tinha feito nada demais, só cumprido a meta e ter dormido com a outra metade dos homens da cidade. Mas o destino cruel e traiçoeiro, e nós nos encontramos em uma festa. Ela em seu estado normal de sempre, bêbada. Como eu não quis voltar para ela, ela disse que eu era velho, feio e ia morrer sozinho, que nenhuma mulher ia me querer. 10 minutos depois, ela me encheu de porrada, só porque eu beijei a irmã dela. Coisa pouca. Me confundi. Só que não. É, acontece, a gente se engana, né? Bebida aqui, uma bebida ali, né? Mas não há bem que não se acabe, nem mal que dure para sempre. Enfim, acabou, eu acho. Depois dessa tragédia, conheci uma psicóloga. Depois de uma relação frustrante com uma pessoa narcisista, desequilibrada e completamente maluca, eu conheci uma psicóloga, o que foi a glória, onde eu saí do inferno para o paraíso. Sair de um relacionamento extremamente tóxico e iniciar algo com alguém normal e saudável. Obrigado, Senhor. Saímos para jantar, nos conhecemos. Um papo agradabilíssimo. Depois de sair do restaurante, pensei em dar o golpe do cinto de segurança. Aquele que a gente vai ajudar a pessoa a colocar o cinto, se aproxima e sem querer a gente dá um beijo. Eis que quando eu pensei em fazer, a mulher me lasca um beijo dentro do carro. Nossa, realização total. Enfim, passamos a noite junto, com direito a motel, perdão, hotel e café da manhã. Um encontro perfeito. E logo quis saber mais a seu respeito. Mais e mais e mais. Mas o destino cruel e traiçoeiro. Logo que conheci, alertei.
Eu tô sempre brincando. Como ela sabe, como ela disse, que não tinha problema, eu também não me preocupei. Ela, muito apaixonada pela sua profissão, me explicava sobre engajamento, quando o paciente e psicólogo conseguem desenvolver um diálogo e o trabalho flui facilmente. Volta e meia ela me dizia que todos precisamos de análise. Quando eu disse para ela que a minha terapia era uma garrafa de vinho, percebi a transformação da pessoa. Você já viu o filme Exorcista? Pois é. Só faltou virar a cabeça para trás e dizer: Você precisa de terapia. Tentando me mostrar atento ao que ela me falava sobre profissão, falei que estava feliz por ter engajado com a minha psicóloga. Tentando dizer que entendi o que era o engajamento e que estava feliz por ter conhecido ela. Essa mulher fez uma cara tão feia, mas tão feia, que eu lembro de ter olhado para o lado e só ver a estátua do cavalo. E ouvi o São Jorge gritando desesperado por socorro, após ter visto a expressão do rosto dela. Manja uma panela de pressão? Pois é, prestes a explodir. Pois assim, e ela diz: Minha profissão é muito e tu não deve debochar. Sendo que eu não tinha dito nada, estava longe, estava apenas brincando, tentando passar longe de mim a ideia de debochar ou de menosprezar a profissão dela, porque eu estava interessado nela, eu jamais faria esse tipo de coisa. Só depois dela não me responder mais por 2 semanas, eu entendi que realmente ela não tinha gostado. Mas pensei, ela é psicóloga, controlada, senhora de suas emoções. Ela vai ver que exagerou. E isso logo se resolve. Não preciso dizer que eu estou esperando até hoje, né? E a saga continua. Encontramos auxiliar de enfermagem. Bem, nada deu certo. Tinder. Depois de muitos conflitos, muitos perfis estranhos, muita gente prometendo que não existe, muita gente exagerando no que busca e não oferecendo nada, eu conheci um auxiliar de enfermagem. Conversamos muito, rimos bastante, falamos de quase tudo por telefone. Éramos dois apaixonados já. Isso era uma quarta-feira. E ela disse que não poderia me conhecer naquela semana porque ela estava para prestar concurso domingo e estava se preparando. Não querendo quebrar aquele clima, pensando de não deixar aquela situação esfriar, sugeri encontrar ela após a prova. A gente poderia comer alguma coisa, depois eu deixava ela em casa, e tudo se encaixava perfeitamente. Então chegou o dia. Eu conheci ela, a gente conversou, ela ria das minhas piadas, sem se ofender, não tentou me matar, não baixou nenhuma entidade nela, parecia correr tudo bem. Até então. Decidimos por um lanche, comemos, perguntei seu endereço, e após almoçar, nos dirigimos à casa. E no caminho, conversamos ainda mais. Mas o destino cruel e traiçoeiro. Chegando na casa dela, ela disse: Me larga um pouquinho mais na frente, porque meu pai ele é esquizofrênico e ele não é muito sociável. Estava indo tão bem. Depois disso, tentei marcar vários encontros e ela sempre dava uma desculpa e não podia ir. Quando a coisa parecia que não ia mais fluir, ela aceitou. Perguntou onde ia. Pensei, já que estou de férias no inferno, não custa dar um alô pro capeta. Vamos pro motel. E ela topou. Mas disse que não podia se demorar muito. Ela tinha 4 horas livres. Pensei, vamos no motel na cidade dela e aí a gente aproveita mais horas juntos, né? Na cidade dela não tinha motel. Daí comecei a fazer contas. Da minha cidade até a cidade dela, da cidade dela até a minha cidade, para a gente chegar no motel, 1 hora.
2 horas no motel e sobrava 1 hora para deixar a Cinderela em casa antes dela virar a bola. Tomei um banho, fiz a barba, caprichei no perfume e fui. Quando ela entrou no carro, começou a espirrar sem parar e disse que era alérgica ao perfume. Abri o vidro do carro para deixar o ar entrar e ver se aliviava a sensação. Ela reclamou de dor no ouvido. Pensei, vou acelerar para não deixar ela nessa situação. E a gente vai mais adiante, chega rápido, né? Ela ficou com ânsia de vômito. Resumindo, ela vomitou 5 vezes em 8 km. Eu firme, como se nada tivesse acontecido. Tinha planejado de ir a algum lugar legal, curtir algumas horas com uma pessoa agradável, mas a situação estava tão crítica que na primeira placa que eu li Mo, terminei de ler lá dentro Tel. Já lá dentro pensei, só falta ela ter diarreia. Mas não. Naquele exato momento a coisa se ajeitou, finalmente aconteceu, claro, sem beijo na boca por razões óbvias, né? Deixei a enferma em casa, digo, deixei a enfermeira em casa e nunca mais nos falamos. Mas a saga continua. Eis que conheci a Fujô. Depois de ter tentado várias formas de encontrar alguém, apelei para a noite. Comecei a frequentar bailes, eis que junto com alguns amigos, estávamos nos divertindo, curtindo as bandas, quando o encosto da minha ex chegou. Apareceu e tentou me beijar à força. De repente, quando percebi, uma mulher me puxou e me deu um beijo do nada. A doida da minha ex pegou minha boina, tirou no chão, quis fazer um escândalo e os seguranças rapidamente tiraram ela dali. Quando eu olhei para a pessoa que tinha me beijado, ela me olhou bem no olho e disse: ela já estava enchendo meu saco. Dali então, rolou um clima de puro romantismo. Ela postou a cabeça no meu ombro e ficou. Depois de uns 10 minutos, quando ela começou a roncar, eu percebi que ela ainda estava viva. No final da noite, eu ofereci uma carona para ela. Quando estava quase chegando em casa, por sermos da mesma cidade, eu perguntei para ela se ela queria ficar comigo ou se ela queria que eu levasse ela para casa. E ela disse tanto faz. Quando ela terminou de dizer tanto faz, eu já estava fechando a porta de casa. Ofereci uma água, ela bebeu e disse: vou embora. Aí eu perguntei: por que tu não disse isso antes da gente chegar aqui? Bem, eu tentei controlar a situação. Depois de um sexo muito ruim, eu disse que chamaria para ela para levá-la em casa. Ela disse que não precisava. Naquele exato momento, eu fiz a sua vontade. Abri o portão, eram mais ou menos umas 4 horas da manhã, e fiquei olhando ela ir, naquele movimento de zigue-zague, até ela desaparecer de vista. Felizmente, deu tudo certo. Em outras festas, continuei encontrando-a. Mas tudo continua. Não há mal que não possa piorar. Quando nada parecia dar certo, um amigo resolve me apresentar a sua cunhada. Uma mulher madura, com seus 50 anos, bem resolvida. No passado tinha sido até freira. Marcamos ir a um baile, o carro do meu amigo estragou bem no dia. Eu disse para ele chamar um guincho, passar o endereço, a localização, que eu iria pegar eles lá para a gente não perder a festa. Depois a gente resolvia o problema do carro. Chegando na festa, era época de Natal, eu comprei aquelas toucas de Papai Noel de 1,99, fizemos uma festa bacana, tiramos fotos, fizemos vídeos e eu tentei me aproximar. Ela muito resistente. Eis que alguém comenta que a minha ex estava lá. Aí ela olhou para mim e disse que eu só queria fazer ciúmes e estava usando ela. Bem, naquele exato momento eu joguei a toalha. Fim do baile. Voltando para casa, a esposa do meu amigo veio chamando um tal de Hugo durante a viagem inteira. Ela tinha se empolgado um pouquinho na bebida, mas tudo certo. Tinha uma sacola lá atrás e o que eu estava preocupado com o estofamento do carro, nada aconteceu. Todos sobreviveram. Paramos para comer alguma coisa, depois o pessoal resolveu vir aqui para minha casa. E no dia seguinte a gente ia fazer um churrasco, de repente pegar uma piscina, porque era verão, era calor, né?
Eu não tinha nem fechado a porta do quarto e escutei aquela voz da freira dizendo: Eu não vou dormir contigo. Eu respirei fundo naquele momento, para não mandar ela para um lugar distante, porque poderia ser pecado. Aí respondi: Não te pedi isso. O quarto de hóspedes está ali, para o meu amigo e sua esposa. O meu quarto está do outro lado. Naquele exato momento, eu peguei um travesseiro, um lençol e fui dormir na sala. No outro dia, churrasco, piscina, em nenhum momento forcei algum clima. Todos se foram. Na saída, ela me deu o telefone dela. Foi aí que eu pensei: talvez eu tenha entendido errado. Ela seja uma pessoa mais difícil de se conquistar. Em outro momento, pensei, por que não? Convidei ela para vir aqui em casa. Ela sugeriu que passássemos o dia juntos e depois nós iríamos para o bar. Pensei, realmente, que eu tinha entendido errado e que agora as coisas iriam fazer sentido. Mas o destino cruel e traiçoeiro. Mas estava um clima chato. Eu não estava achando um assunto, um espaço para me aproximar. Ela não quis ir para a piscina. E como estava uma tarde muito quente, eu convidei ela para entrar, para a gente ficar no ar-condicionado, né? Aí fomos lá para a sala, ela sentou no sofá, muito sem jeito. Perguntei se eu podia sentar do lado dela. Ela disse, claro. Naquele momento que eu pulei no sofá, ela pulou 1 metro para o lado. Eu ainda tentei quebrar o clima, dizendo, olha, né, tu pode chegar perto porque eu tomei banho hoje. Quando eu tentei me aproximar, ela olha para mim e me diz, tu tá querendo me pegar? Naquele momento nasceu o herege adormecido em mim. Não, eu moro sozinho, eu te convidei para passar o dia inteiro comigo para a gente jogar canastra. Tu vai embaralhando aí enquanto eu vou ali pegar uma garrafa de vinho? Eu acho que ela percebeu o tom de ironia e que eu estava um pouco puto naquele momento. Ainda assim, respirei fundo e disse: o vinho resolve tudo. Sangue de Cristo, falei ironicamente. Depois de 2 garrafas de vinho, completamente bêbada, ela disse: acho melhor eu ir embora. Eu olhei bem nos olhos dela e disse: eu também. Até hoje não sei se cometi um pecado e mandar uma freira bêbada para casa. Mas a luta continua. Depois de ter tentado tudo, de tudo quanto é forma, tentar apenas conhecer uma pessoa bacana, uma pessoa legal, para dividir momentos, para passar junto, para namorar, para ter algo bacana. Eu conheci a Soneca. Pois é, a Soneca, de volta aos bailes, saindo com um grande amigo, num grupo que se titulava Confraria dos Canalhas, que de canalha não tem mais nada. Tá todo mundo namorando, todo mundo casando. Nós vamos divulgar o nome do rapaz, nós não vamos falar o nome dele por motivos óbvios. E uma noite cheia de planos, na nossa mente, a gente ia pegar todo mundo. Nós ia passar o rodo geral. Nós ia até alocar um reboque de tanta mulher que a gente ia trazer. Foi chegando lá no baile, ele não resistiu e acabou ficando com uma pessoa que ele já conhecia. De quebra, me apresentou sua amiga. No começo, fiquei meio em dúvidas, não sabia se queria ou se não queria. Vamos beber mais um pouquinho, vamos conversar mais e vamos ver o que acontece. Mas logo achei a tecla foda-se e fui conversar com ela. Uma mulher muito bacana, uma mulher legal, interessante, bom papo, né? E depois de umas caipiras em generosos copos, eu acho que ela olhava para mim e já estava enxergando o Brad Pitt. De repente, pintou aquele clima e rolou um beijo. E ela se empolgou. Sentou do meu lado e dividiu a noite entre beijos e caipiras. De repente, ela começa a cochichar coisas no meu ouvido. Muita sacanagem. Eu sou safada. Eu vou te pegar. Tu vai ver. Tu não perde por esperar.
Tu nunca mais vai esquecer dessa noite. Quando nos demos conta, já estávamos voltando para casa. De repente, meu amigo se trancou no quarto de hóspedes e velhas assombrações que habitam essa casa começaram a surgir. As paredes começaram a gemer loucamente. E eu disse para a moça que estava comigo: Não te preocupe, isso é apenas assombração e logo passa. Ela me olhou e naquele momento disse: Vamos para a cama. Eu devolvi o olhar e disse: Vamos para a cama. Mas o destino cruel e traiçoeiro. Na minha cabeça vinham as promessas e as ameaças que ela tinha feito na festa. Ao mesmo tempo, eu lembrava que ela caminhava como os personagens de um filme de mortos-vivos. Era um passo para trás e dois para frente. Mas todos bebemos, sem preconceitos. Vamos curtir a noite, cara. A pessoa dormir sem sexo, tudo bem. A pessoa transar e apagar, tranquilo, aceito. Mas dormir durante o sexo já é demais, né? Pois bem, essa é a história da soneca. Seriam 5 histórias, mas não podia deixar de acrescentar mais uma. Eu vou terminar por aqui antes que surja a sétima. Juro que se fecharem 10, eu